João Trigo da Rosa, esta supervisão superior que está a ser criada dá mais segurança? Como é que um empresário, no fundo, olha também para estas alterações que estão a surgir na Europa? Era importante acontecer assim? Demorámos muito tempo? Há quem critica, demora o tempo de reação. Eu julgo que sim, que é importante essa supervisão. Podemos ter pecado por demorar tempo demais, porque, como já foi dito aqui, a União Monetária avançou sem terem avançado os mecanismos próprios de uma União Económica mais alargada ou mesmo de uma União Política. E o que é que sucedeu? Durante muito tempo, os mercados comportaram-se como se essa União Monetária fosse uma União Monetária ótima, de acordo com o que existe nos livros, própria de um Estado-nação ou de um Estado federal, pensando que se alguma coisa corresse mal, de alguma forma haveria um mecanismo de solidariedade entre os Estados. Esses mecanismos, afinal, agora descobrimos que não estavam suficientemente solidificados e construídos e, portanto, é importante pô-los em cima da mesa, discuti-los e criá-los. Portanto, podemos ser criticados, no sentido genérico, a Europa pode ser criticada por ter levado a construção monetária e, em parte, a construção económica atrás da construção política. E, portanto, é importante a criação desses mecanismos. E isso, para os atores nacionais, dá-lhes outro tipo de segurança, porque não há dúvida que ter aqui um quadro macro do ponto de vista europeu permite ter regras de longo prazo que para as empresas é importante. Eu recordo o ano 2010, em que, de alguma forma, nós fomos, por nossa conta, fazendo ajustes sucessivos da nossa política orçamental, PEC 1, PEC 2, e que depois culminou no Acordo para o Orçamento de 2011, que são ajustes difíceis para as empresas, porque um dia tem um quadro fiscal, outro dia esse quadro fiscal muda, um dia há um enquadramento laboral, outro dia há uma evolução desse enquadramento laboral. Portanto, estes mecanismos que permitem ter uma visão de estabilidade e de médio prazo, acho que são muito importantes para as empresas e para a economia. Franklin Alves, nós temos estado mal no seio da Europa, Portugal. Há quem diga que algumas das políticas não foram debatidas convenientemente em benefício português. Quer dizer, eu acho que isso podemos discutir esse tema em várias dimensões. Portugal tem estado mal, nomeadamente naquilo que são os problemas de que nós padecemos do ponto de vista estrutural, a começar pela dimensão da competitividade, que depois se reflete em tudo o que é o desequilíbrio orçamental do país, não é? Mas eu julgo que há um problema de fundo na Europa que não está resolvido, não é? Que é o facto de se ter criado uma moeda por decisão política. O euro é o primeiro caso em que uma moeda se cria sem estarem consideradas as condicionantes associadas a uma situação em que há uma divergência profunda de estruturas económicas nos países que fazem parte do euro, e essa divergência tem-se acentuado com a crise, e os mecanismos de controlo, para além da dimensão monetária, estão atribuídos a cada um dos países. Falamos aqui da questão da União Económica. A União Económica, enquanto tal, não é? Tem problemas por resolver que não são sequer do foro financeiro ou orçamental. Basta ver a famosa polémica que houve em França a propósito dos canalizadores polacos, para perceber que na Europa ainda se discutem coisas muito básicas do ponto de vista da livre circulação dos mercados. E, portanto, o tema, agora, por exemplo, a meu ver, a polémica na Hungria em relação àquela taxa que foi imposta às empresas. O tema, mas isso são questões pontuais. Agora, mas do ponto de vista por criar global, aqui alguns constrangimentos, não é? E sim, para a imagem porque até da Europa quer como não, um todo. há um conjunto de situações que são específicas e são nacionais. Quer dizer, o processo de decisão é ainda determinado pela votação dos eleitores de cada país. Portanto, o Parlamento Europeu, enquanto tal, tem um papel relativamente secundário e, aliás, nem sequer é considerado pelos eleitores de cada país como um Parlamento que os represente. Basta ver, de facto, o nível de abstenção brutal que existe. Portanto, a Europa está muito numa encruzilhada que, com a agravante de ir atrás dos acontecimentos. Quer dizer, o que tem acontecido e que foi evidente durante 2010 foi, de facto, as instituições europeias irem atrás da crise. E eu acho que continuam um pouco a ir atrás da crise, embora tenham de facto tomado medidas no sentido correto, que foi assegurar a criação de um fundo estrutural mais estabilizado para assegurar as necessidades de funding de países como Portugal. Mas se a crise alastrar, por exemplo, à Espanha ou à Itália, não há nenhuma solução em cima da mesa, não é? Ninguém tem resposta para isso. Portanto, há aqui um wishful thinking que, na realidade, as coisas não se agravem para além daquilo que é a periferia sustentável
com o fundo atualmente existente. No limite podemos ter o caso da União Monetária ter que ser dissolvida ou ter uma configuração Há diferente. quem ao contrário, que esta crise vai provocar inevitavelmente uma maior integração. Agora, a questão é saber, os alemães, os eleitores alemães, franceses, ingleses aceitarão isso? Porque é disso que se trata em última instância. Não sei quem é que A senhora Merkel dizia que o euro era a cola da União Europeia e que se este falhar, a União também vai falhar. Ela disse isto muito recentemente. Portanto, eu não sei se os alemães, porque nós não aderimos ao euro, nós aderimos ao marco. Isto é uma coisa que ninguém muitas vezes pensa. E, portanto, a Alemanha aqui tem um papel preponderante. Eu não estou convencida que os alemães queiram acabar com esta estrutura e esta construção da União Económica e Monetária. O que provavelmente eles querem, e daí o reforço das sanções para os incumpridores, é que, de facto, países como Portugal provavelmente se afastem, que é perceptível. De facto, se afastem no sentido de saiam, inclusive, mas no isso limite. É viável? Claro que é viável. Para nós como economia, é viável imaginar Portugal de volta eu não a uma estou a moeda? imaginar, mas É possível. É possível. Em tese, digamos que é um cenário que nós não devemos descartar. Mas E por isso é gravíssimo. é gravíssimo, mas não devemos descartar e por isso é que devemos fazer tudo para cumprir os chamados critérios de convergência nominal. Porque há aqui dois critérios, os de convergência nominal, que são obrigatórios, designadamente o déficit e a dívida pública, já para não falar nos outros, e os critérios de convergência real, ou seja, os níveis de emprego, os níveis de qualidade de vida, de saúde, de educação, etc., que são absolutamente distintos dos outros países que estão na zona euro. Ora bem, digamos que esta construção padece de um pecado original. É que se inseriram critérios meramente economicistas e se calhar monetaristas nos critérios de entrada dos países para esta União Económica e Monetária e designadamente para a terceira fase. Na minha perspectiva, deveria-se ter sido muito mais rigoroso e ter inserido também critérios de convergência real, para que o desnível entre países, por exemplo, como Portugal e a Alemanha, não fosse tão gritante e não pudéssemos chegar, como provavelmente se vai chegar a esta conclusão, se as coisas se agravarem, que há países, meus senhores, isto é como num clube, não paga a cota ou não cumpre as suas obrigações como sócio, ouça, a porta de entrada mais gravosas que da casa. O problema da convergência real estava suposto em tudo o que foi o pacote de ajudas a Portugal e, nomeadamente, o acesso a funding muito mais barato. Quer dizer, supostamente, É verdade, durante estes 10 anos... É verdade, agora, só que isso não foi aproveitado. Não é vinculativo, não é obrigatório. Ou seja, Pois, se um Estado incumprir, o que é que lhe acontece? Não lhe acontece nada. Acontece o que está a acontecer agora. Exatamente. Desculpa, aconteceria porque o Pacto de Estabilidade e Crescimento previa a aplicação de sanções. Sim. Um dos problemas do Pacto de Estabilidade e Crescimento é quando foram desencadeados os mecanismos de monitorização em vista do processo que levaria à aplicação das sanções na primeira metade da década 60, os dois dos países que estavam, digamos, a ser objeto desse processo eram a França e a Alemanha. Pois. E a França e a Alemanha têm uma liderança política no Conselho Europeu, no Conselho de Ministros, que fizeram com que essas medidas não tivessem sido tomadas. E na altura estava a França, a Alemanha e Portugal. Bom, Portugal, de facto, como nós nos recordamos, teve uma grande crise das suas finanças públicas em 2003, que levou à queda do governo, àquela retórica toda que na altura conhecemos e depois, enfim, recuperámos ligeiramente em 2007, 2008, mas o que é facto é que o mecanismo de coercibilidade da União Económica e Monetária não foi aplicado. Bom, em países como a França e como a Alemanha, eles foram capazes de recuperar as suas contas públicas, a Alemanha fez-o de uma forma notável e tomou medidas deflacionárias que depois levaram a um aumento da sua competitividade e é, digamos, uma das economias que se está a sair bem, não obstante
o crash financeiro de 2008. Portugal não. Portugal voltou ao regabof que é que são as suas contas públicas e, portanto, não obstante todos os esforços que nós fizemos em 2005, 2006, 2007, 2008, o ciclo eleitoral de 2009 destabilizou tudo. Com o agravante que o contexto mudou. António Gosta Soares, eu vou propor só um breve intervalo, sem lhe querer tirar a palavra. Regressamos já a seguir. É uma curta paragem nesta Comissão Executiva para os compromissos publicitários. Voltamos já a seguir. Estamos a falar de 2011 no seio da Europa e Portugal também, os desafios que tem na Comissão Europeia. Voltamos já, regresse connosco.